A unidade temática que nós vamos estudar são formas de representação e pensamento espacial. E o código da habilidade a ser desenvolvida com vocês é EF06GE25. Pode ser que vocês não saibam, mas essa sigla significa o seguinte: EF, Ensino Fundamental, 06, sextos anos, GE, Geografia, e o número da habilidade, que é a habilidade de número 25, que consta também na BNCC, Base Comum Curricular. A habilidade que tem que ser desenvolvida: formas de representação e pensamento espacial, analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas, o SIG, e o sistema de posicionamento global, o GPS, e a cartografia digital, e relacionar com a produção, imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. E o objeto do conhecimento é mapas e imagens de satélite, representação das cidades e do espaço urbano, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras, ok? Então aqui é a base do que a gente vai estudar hoje. Muito bem, então você vê aí, sensoriamento remoto. O que é que você tem nessa foto? Um satélite em volta do planeta Terra, tá? Quando eu falo de sensoriamento, eu estou falando de sensor. E quando eu falo de remoto, eu estou falando algo que não é presente. Por exemplo, essas nossas aulas aqui, elas são aulas remotas, porque vocês não estão presentes na sala de aula e nem eu, mas estamos tendo aula normal. Então essa aula aqui é aula remota. Então quando eu falo o sensoriamento remoto, é uma forma de sensor sem estar presente fisicamente sobre um determinado lugar. Quando eu falo do satélite, ele não está na Terra, mas ele gera imagens da Terra, tá? Então, o sensoriamento remoto é um contato sem estar presente fisicamente, ok? Envolve ações para levantar dados, informações e imagens da superfície terrestre com o intuito de representá-las e melhor entender seus aspectos. Então, o sensoriamento remoto, ele é importante. Essas imagens que são geradas via satélite hoje, ele é importante devido ao fato de produzir informações e imagens da superfície terrestre. Quantas informações pode ter analisando a superfície terrestre? Várias. Por exemplo, pode-se observar a mudança de clima, pode-se observar temperaturas diferentes em diversas regiões do planeta, pode-se observar as melhores posições, pode-se observar como está o desmatamento em todo o planeta, pode-se observar quais áreas são mais urbanizadas do que as outras, pode-se observar quais áreas têm mais florestas do que as outras, pode-se observar os biomas que nós conhecemos, que vocês vão estudar mais para frente. Então, o sensoriamento remoto é uma ferramenta importante para se analisar imagens e obter através dessas imagens informações e poder representá-las melhor em mapas, né? Em mapas que a gente tem hoje em dia. Então, olha, uma definição de sensoriamento remoto, então uma definição mais específica o sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa a representação e coleta de dados da superfície terrestre sem a necessidade de um contato direto. Presta atenção nisso, sem a necessidade de um contato direto. Então, de forma indireta, ele pode obter informações através do satélite, via imagens. Assim, sendo, toda a informação é obtida por meio de sensores e instrumentos em geral. Então, o que é um sensor?
O sensor, ele mostra para você, ele é um aparelho que ele mede as sensações. Por exemplo, existem sensores hoje, quando você vai entrar em um determinado lugar, uma lâmpada com sensor, quando você passa ela acende, né? Então isso é um sensor. E o satélite trabalha com sensores, com esses instrumentos, tá? De coleta de dados, sem um contato direto, mas que através dos sensores desses instrumentos consegue levantar todos os dados possíveis. Tal processo vincula-se ao tratamento, armazenamento e análise de tais dados para que se conheça melhor os fenômenos que se apresentam na superfície, tá? Então essa é uma definição muito clara do que é o sensoriamento remoto. Guarde bem essa definição. Com essa aula você pode baixar aí no seu celular, no seu computador. Você pode escrever, porque essa definição aí, na atividade que eu vou passar mais à frente, vai ter perguntas sobre ela, tá? Então, se você presta atenção muito sobre o que eu falei aqui, o que está escrito aí. A utilização desse tipo de técnica é fundamental, ou melhor, é de fundamental importância no contexto atual das sociedades, pois ela é capaz de revelar muitos dados geográficos e até históricos, concernentes aos espaços naturais e também sociais, como a distribuição das áreas florestais, o avanço do desmatamento e o crescimento de áreas urbanas e etc. Então foi o que eu falei para vocês, né? Por que é importante a gente ter imagens via satélite? Por que é importante utilizar isso? Porque no contexto atual, quando a gente quer saber, por exemplo, as posições das sociedades, como é que ela está distribuída, né? Se você olhar hoje uma imagem, por exemplo, como é que a gente sabe que uma área tem mais população do que a outra? É só olhar a urbanização, né? Uma área que, como nós estudamos lá no comecinho, ainda acho que em sala de aula presencial, nós estamos lá no comecinho que existem diversos tipos de paisagens. Existe a paisagem urbana, que são as cidades, e existe a paisagem rural. Então é claro que na paisagem urbana existem mais gente do que na paisagem rural. O espaço geográfico urbano contém muito um maior número de pessoas do que o espaço rural, espaço geográfico rural. E pelo satélite você visualiza isso mais fácil. Uma volta que o satélite dá em torno do planeta em determinados ângulos, um número determinado de vezes, ele consegue levantar, por exemplo, informações de quais áreas estão mais que estão mais povoadas do que as outras, quais áreas que ainda tem uma grande floresta, ou quais áreas que está tendo um grande avanço do desmatamento e o crescimento das áreas urbanas. Então, por isso que a imagem do satélite, o sensoriamento remoto é importante, tá? Então, continuando a leitura, pode-se dizer que o sensoriamento remoto surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica. Presta atenção! O sensoriamento remoto pode-se dizer que surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica, porque através da máquina fotográfica que foi possível pensar em como enxergar a Terra de um jeito diferente. Mas eu não estou falando do satélite ainda, estou falando de máquina fotográfica. Então, como é que começou o sensoriamento remoto? Quando o homem desenvolveu a capacidade de voar, ele passou a observar a Terra de uma outra posição, ou o seu pedaço de chão de uma outra posição. Voos através de balões. Então, o sensoriamento remoto ele começou através de balões. Veja aí que a gente vai ver que depois eles usavam até pombos, mas basicamente era balões, e depois com aviões ficou algo mais técnico. O sensoriamento passou a ser mais técnico e passou a ser aplicado de forma científica. O sensoriamento remoto hoje ele é aplicado de forma científica na ciência da geografia, na ciência
da arqueologia, na ciência física, né? Então, diversas áreas da ciência pode utilizar-se do sensoriamento remoto. Então, olha aí, pode-se dizer que o sensoriamento remoto surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica, porque aí passou-se a tirar fotos aéreas, quando se tornou possível o registro de imagens a partir do céu. Inicialmente utilizavam-se pombos, olha só, eles amarravam uma máquina fotográfica num pombo, né, um pombo adestrado, que eram chamados dos pombos correios, pombo correio, né? Amarravam a máquina fotográfica no pombo e tirava foto lá com o voo do pombo. Depois balões, a fim de captar imagens da superfície vistas de cima, geralmente para o reconhecimento de lugares ou produção de mapas. Em tempos de guerra, essa foi também uma importante estratégia para o reconhecimento do território inimigo, o que auxilia na elaboração de planos de ataque e contra-ataque. Bom, olha só que legal, né, gente? Então, a gente tá vendo aqui que o sensoriamento remoto, ele começou através de pombo, amarrava uma máquina fotográfica no pombo, soltava ele para voar. Claro que corria o risco do pombo não voltar, mas como o pombo, esse pombo correio que é chamado, esse tipo de pombo correio, era adestrado, ele voltava sempre. Depois com balões e até com aviões. E hoje, em pleno século XXI, nós temos as imagens via satélite, que compõem o sensoriamento remoto, mas algo mais próximo de nós, se eu quero uma imagem mais perto, mais próxima, se eu quero uma imagem mais definida e mais rápida para obter informações, tem um outro instrumento hoje que é muito usado. Você sabe qual é? Quem falou? Drone. Acertou. São os drones, né? Os drones hoje são usados para diversos tipos de filmagens, né? Através de um drone se obtém imagens aéreas mais próximas da Terra. Pode-se controlar a altura do drone e aí ver que tipo de imagem você quer ter. E através dessas imagens do drone você consegue explorar os locais. Veja aí, no tempo de guerra, eles usavam isso para reconhecer o território inimigo. Hoje em dia, os Estados Unidos e essas grandes potências também têm poder de sensoriamento remoto muito forte, né? Já visto o que aconteceu com Osama Bin Laden, né? Eles descobriram a casa onde ele estava e lá eles puderam matar o Osama Bin Laden, porque o sensoriamento remoto já havia dado todas as dicas, tá? E só para a gente fechar essa questão do sensoriamento remoto como tecnologia, uma forma mais simples que você conhece, que você tem à sua disposição de sensoriamento remoto, quem sabe você pode comprar um drone um dia, né? Tomara, façam votos que você compre um drone e aí você empresta para o professor fazer umas imagens aéreas para a gente estudar geografia. Eu ainda não tenho condição de comprar um drone, mas quem sabe você vai ter um dia de comprar um drone. Mas um tipo de sensoriamento remoto que está à nossa disposição hoje, e bem pertinho aí de você, que talvez você não saiba, é o GPS que existe no seu celular. Você tem aí o Google Maps ou Google Mapa, né? Onde você tem, quando você ativa o Google Mapa, nada mais é do que um GPS. O GPS é um sensoriamento remoto. Você sabia, por exemplo, que o GPS é controlado pela NASA? A NASA é um órgão do governo americano que cuida de lançamento de foguetes, que cuida de toda essa tecnologia de ciência espacial, ciência do espaço. Recentemente eles lançaram um foguete, né, no Cabo Canaveral, lançaram um foguete recentemente, tem os astronautas, foi o primeiro foguete e voo para o espaço sem ser militar, né? Mas enfim,
Então você sabia que o GPS é controlado pela NASA? Pois é, então guarde essa informação. O GPS é controlado pela NASA. Isso significa que cada vez que você aciona o GPS, a NASA sabe lá onde você está indo. É claro que eles não estão se importando para onde a gente vai, mas quando é do interesse deles, eles procuram pessoas e descobrem pessoas onde quer que seja, tá? Então, por quê? Porque o GPS é controlado pela NASA. E só para o GPS estão no espaço mais de 20 satélites que trabalham exclusivamente para o GPS. Então, quando você coloca um endereço no Google Maps, ou no Waze, ou esses outros aplicativos que trabalham com indicação de caminho, direções, quando você coloca um endereço, o sensoriamento remoto entra em ação, porque quando você clica lá em OK, aquilo que você clicou vai para o satélite que aponta mostra onde você está, localiza onde você está, e aí conduz através do seu equipamento de celular, conduz você até o lugar que você quer chegar, tá? Isso é sensoriamento remoto. Então o GPS é isso. O satélite mostra com imagem aérea, né? É que você não percebe porque você vê lá só o carrinho. Mas como é que ele sabe, por exemplo, quando a moça lá diz, ou o rapaz lá diz, vira à direita, daqui a 300 metros vira à esquerda, siga em frente, não entre à direita, continue em frente. Enfim, tudo isso são tecnologias que têm a ver com o sensoriamento remoto. Via satélite, o satélite localiza a sua posição e aonde você quer chegar, né? Incrível, né, gente? Mas é isso na modernidade. Então, o que a gente tem mais próximo de sensoriamento remoto disponível para nós é exatamente o GPS, né? Que a gente às vezes não sabe como é que funciona, então funciona assim. Quando você aciona um dos satélites que está disponível aí do GPS, ele localiza você e localiza o seu destino, o destino que você quer chegar, e vai mostrando para você o melhor caminho a seguir, tá? Isso é um sensoriamento remoto. E o próximo slide diz aí, e por falar em guerra, foi durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, vai um pouquinho de história aqui, que esse sistema começou a aperfeiçoar-se por meio da utilização de aviões, então recentemente inventados. Em 1914 até 1918, os aviões eram uma invenção recente, né? O conjunto de técnicas de registro da superfície por meio da fotografia foi chamado de aerofotogrametria, que além do registro da imagem, consistia também no tratamento dessa e de suas adaptações para a produção de visualizações de áreas inteiras. Esse procedimento é até hoje amplamente realizado. Ou seja, isso aqui é uma construção de mapa. Hoje é muito difícil a gente ter mapa no papel. Você tem mapa digital hoje, mas toda a confecção de mapa é feita desta forma, né? Tira a imagem aérea, depois se vai traçando as linhas. Mais para frente eu vou ensinar para vocês os elementos do mapa, como é que vocês leem um mapa, como é que vocês identificam um mapa. Mas é isso, tá, gente? Nada mais é uma forma de como elaborar um mapa, né? Como você desenhar um mapa, como você fazer um mapa usando a tecnologia de sensoriamento remoto. Hoje não mais com aviões, quando é algo mais próximo são drones, e quando é algo mais abrangente, quando é algo curto você pode usar um drone, quando é algo mais abrangente você usa a imagem via satélite, que aí são as grandes instituições preparadas para isso, para levantar todo tipo de informações geográficas e colocar à disposição da sociedade, tá bom? Além da aerofotogrametria, outro recurso de sensoriamento remoto bastante utilizado são os satélites. Como
como eles, tornou-se possível o registro de imagens em pequena escala, ou seja, em amplas áreas, ou até mesmo de mapas com escalas variadas e flexíveis, possibilitando o manejo para diferentes mapas de localização e temáticos. Então você tem mapas de localização e mapa temático. O mapa temático, vou passar para vocês também. O mapa temático é um mapa que, como o nome já diz, refere-se a determinado tema, né? Então, por exemplo, em quais regiões, como está distribuída a população de Jandira? Aí, o mapa temático ele vai abranger, pegar um mapa da cidade de Jandira, separar a cidade de Jandira por regiões, usando a rosa dos ventos, ou seja, eu vou ter a região norte de Jandira, região sul de Jandira, região leste de Jandira, região oeste de Jandira. Divido a cidade no mapa por essas regiões e faço um levantamento de quantas pessoas moram em cada região. Então aí eu vou ter, por exemplo, qual região de Jandira onde mora maior número de pessoas. Isso é um mapa temático. Quando eu desenho lá um mapa, eu vou ter um desenho e o mapa vai mostrar, a região sul de Jandira mora menos pessoas do que na região leste. A maior região populacional de Jandira é a região norte. Assim eu consigo levantar tipos de informações sobre a população de Jandira. Isso é um mapa temático. É um tema. Qual é o tema desse mapa? População de Jandira, né? Mas quando é só para localização, ele é um mapa de localização, né? Um mapa que só vou me localizar. Eu quero saber lá onde fica Osasco. Então eu vou pegar o mapa e saber onde fica Osasco. Então é assim que funciona a questão hoje da utilização dos mapas. Lembrando que mapa no papel hoje em dia é muito difícil, então você vai utilizar mesmo de verdade um mapa um mapa digital, tá bom? Continuando aí. Então, entre os satélites mais importantes e utilizados por nós para observação e registro de informações da superfície estão o Landsat e o CBERS, satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. O primeiro foi pela primeira vez lançado pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, que eu falei para vocês, em 1972. Tendo outras versões mais modernas construídas posteriormente, de modo que a mais recente é a Landsat. Land é terra em inglês, né, gente? Já o CBERS é o resultado de uma parceria entre Brasil e a China, cujo primeiro lançamento ocorreu em 1999, enquanto o mais recente, o CBERS 3, foi lançado em 2011. Ok, gente? Então, note que eu estou falando aí do Brasil entrando nessa tecnologia em parceria com a China e lançando satélites que trarão informações para a China e trarão informações para o Brasil, né? São informações tecnológicas e o Brasil aí formando parcerias tecnológicas com a China para o estabelecimento de informações a serem utilizadas de diversas maneiras, né? O Brasil hoje tem um Ministério de Tecnologia e Ciência que trabalha com esse tipo de informação, onde tem lá o ministro Marcos Pontes, que foi o primeiro e até agora o único astronauta brasileiro que foi até o espaço. E note, ele falou o seguinte: para quem não acredita que a Terra é redonda, ele mandou um recado: a Terra é redonda. Ele viu isso de perto e eu acredito nele, claro, e já acreditava nos livros antes de tudo, tá bom? E por fim, podemos dizer, portanto, que o sensoriamento remoto é um dos maiores avanços já produzidos pela ciência e tecnologia no que se refere ao estudo da superfície terrestre e, por que não dizer, de todos os elementos que compõem a biosfera. Assim conseguiu-se
avanço no monitoramento de fenômenos naturais e também antrópicos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês de antrópico aí que é fenômeno que o homem atua, né? Antropologia vem de homem, né? Tais como o monitoramento do avanço do desmatamento e outros. Isso é um fenômeno. Desmatamento é um fenômeno antrópico, ou seja, é algo realizado pelo homem, tá? Um bom exemplo também é o sensoriamento remoto, é o Google Earth, né? Quem tem aí Google Earth, você pode entrar aí no Google Earth e você vai ver um exemplo de sensoriamento remoto. Você viu o filminho que eu passei lá no terceiro slide, que é um filme de uma imagem, um filme gerado pelo satélite da imagem da Terra. É o satélite dando diversas voltas na Terra e filmando aquilo, e é uma imagem linda, né, gente? É uma imagem linda. Então você pode quer um pouquinho de experiência ter um pouquinho de experiência, um contato seu com o sensoriamento remoto, fuça no Google Earth. Se você não tem, baixa aí, se tiver espaço no seu celular, baixa o Google Earth, faz aí uma experiência, navega. Você pode ir em qualquer lugar no mundo através do Google Earth. Você pode enxergar qualquer lugar do mundo através do Google Earth, tá? Então faça essa experiência aí que você vai ver que é bem legal, ok? Então o Google Earth que integra uma combinação de imagens de satélite, aerofotogrametrias e até imagens registradas nas ruas a fim de nos auxiliar na localização e deslocamento pelos diferentes lugares. Tá, gente? Então é isso, ó. Você consegue diferenciar através do Google Earth. Você tem aí uma junção de imagens via satélite, imagens aerofotogrametrias e imagens registradas nas ruas. Ele juntou tudo isso, colocou num lugar só, que você pode ter diversos tipos de imagens, como se estivesse lá vivendo, passeando lá naquele lugar através do Google Earth. Bom, é isso, nossa primeira videoaula aqui. De fato, como eu tive dificuldades aí para fazer a aula ao vivo com vocês, explicando, então eu resolvi fazer agora essa videoaula com vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção, espero que vocês tenham gostado. Vou marcar com vocês o seguinte, tá, gente? Acompanhe aí o grupo de WhatsApp, porque eu vou vou passar a programação de aulas que vocês devem assistir no canal dos sextos anos do CMSP para nós discutirmos. E através da aba Turmas lá no CMSP, depois dessas aulas eu vou estar à disposição também para esclarecer as dúvidas. Depois que eu postar essa videoaula de hoje, eu vou marcar também uma hora para estar lá no Turmas. Mesmo que vocês não me ouçam, eu não vou fazer imagem, vou responder só no chat, vou escrevendo. Ou mesmo que eu faça a imagem, eu vou escrever. Então vocês vão escrever para mim as suas dúvidas e eu vou devolver escrevendo para vocês as dúvidas também. Tá bom? A gente vai conversar por lá. Fique atento no grupo. Eu marco direitinho com vocês, tá bom? Para você não se perder. Se você conhece alguém da sua turma que ainda não está no grupo da escola, passa o contato, me pede para entrar em contato comigo, me manda o contato que eu coloco, adiciono no grupo e a gente vai trabalhando assim. Não temos previsão de volta às aulas, então vamos presenciais, vamos estudando por aqui. Vai estar disponível uma atividade, eu vou disponibilizar essa atividade, essa videoaula e a atividade eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp da sua sala, do sexto B, vou disponibilizar no app da Escola Moacir, Fábricas de App, e vou disponibilizar no Google Classroom. Então você tem 3 canais para você fazer as atividades, tá? Fazendo em um, não precisa fazer em outro. Preste atenção que no app da Escola Moacir você tem que fazer e mandar no meu e-mail, que está disponível lá. Se você fizer no WhatsApp aqui, eu acho que você vai conseguir me informar pelo seu e-mail, porque vai te direcionar para isso, para você me enviar, e aí eu consigo ver, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, entre em contato comigo.
vocês não têm acesso para mandar mensagem no grupo direto, mas vocês têm acesso para mandar mensagem no meu particular, no meu privado. Tá bom, gente? Bom, é isso aí. Um abraço para vocês. Vamos estudar, preste atenção na videoaula e que Deus abençoe vocês e a todos nós também. E para fechar, Rio, Rock you!